A obra de arte começa a perder o seu valor, pois nos períodos moderno barra contemporâneo era meramente uma reprodução visando-se o lucro massivo e a produção de uma cultura de massa. Consequentemente, a obra de arte ela perde aquilo que a fazia ser mais puramente arte, que é a sua aura. Essa é a reflexão do filósofo da aula de hoje, Walter Benjamin. Pessoal, o Walter Benjamin é um filósofo alemão. Ele nasce em 1892 e vem a falecer em 1940. Ele nasce no seio de uma família judia. Rapidamente se vê em diálogo ali com o marxismo e se opondo à burguesia. Alguns falam que ele tem uma fase inicial um pouco mais idealista, porém muito libertária. Logo em seguida, quando ele tem esse contato com o marxismo, ele vê constantemente a realidade a partir desse conceito da luta de classes, e ele, nesse passar do tempo, vai se enveredar ali muito também pelas reflexões artísticas. A sua tese de doutorado versa muito sobre esse tema, mas nesses estudos bem prolixos, bem abundantes que o Benjamin está defendendo ali, ele vai se tornar professor associado da Escola de Frankfurt e junto com esse grupo ele está tentando ali compreender as sociedades através da cultura de massa e da indústria cultural. Com o desenvolvimento do nazismo na Alemanha, o Benjamin tem que fugir. Ele vai então passando por diversos países até que em 1940 ele acaba se suicidando, como é uma das principais fontes e defesas de muitos colegas acadêmicos que eu conheço. Ele acaba tomando uma dose de morfina muito alta e acaba falecendo. Havia alguns ensaios ali em que o Benjamin via o suicídio como um ato de endeusamento do homem moderno frente às suas problemáticas, mas quiçá nós julgarmos esse caso frente a um pensador judeu vivendo ali no auge do nazismo. Depois a gente falar um pouquinho rapidamente aqui sobre sua vida, teria muito mais coisa para falar, mas como o nosso vídeo ele é mais introdutório, acho que eu ressaltei os principais pontos. A obra mais famosa, então, agora já falando do pensamento do Benjamin, é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica de 1936. Nela é apontado que no objeto artístico está presente uma aura, que é a sua originalidade, a sua singularidade, aquilo que torna o objeto artístico único. Porém, ao se reproduzir em série, ela perde isso que a fazia ser arte originalmente, pois é mera reprodução em busca de lucro. Então, Benjamin ele está falando o que para a gente, pessoal? A obra de arte, quando ela é feita ali inicialmente, ela tem uma aura, que é esse processo do criador e da criação, que detém uma unicidade, que detém uma originalidade. Mas, no capitalismo, nessa cultura de massa, essa originalidade ela é perdida, porque cada vez mais ela se torna objeto da reprodução que visa o lucro. Então a gente vê muito mais uma reprodução do que a obra de arte em si. Pensem, por exemplo, o que é o quadro da Mona Lisa em si e o que é a reprodução do quadro da Mona Lisa que nós podemos ter. O que é o traço de um pintor na sua originalidade e o que é a sua reprodução em algo. O Benjamin está falando que ali tem uma originalidade, ali tem algo que é próprio dele. Por exemplo, entrando um pouquinho no mundo da arte, os grandes pintores, ele tem um traço que define a sua obra por si só e isso faz com que ele seja um clássico. Por mais que a gente possa reproduzir essa obra de arte, a original ela detém essa aura, essa singularidade, essa unicidade própria da obra de arte. É isso que o Benjamin está querendo falar para a gente. Então, nesse mundo onde o capitalismo domina quase que todos os meios e praticamente tudo se torna objeto do lucro, a arte ela começa a perder o seu valor de originalidade, de unicidade e se torna mera reprodução de massa. Junto a essa tese central, o Benjamin, pessoal, vai pensar o cinema como um grande agente da indústria cultural. Indústria cultural que vocês lembram, a gente está falando aqui fortemente da Escola de Frankfurt, que pensa essa massividade cultural e, ao mesmo tempo, essa indústria que está ali para lucrar. E o cinema ele está no meio disso porque, diferentemente das artes plásticas e da literatura, que trata de uma produção única ali, única não, né? Tem os outros profissionais ali, mas é um grande grupo. O cinema é um grupo gigantesco, é uma produção coletiva para a sua criação. Consequentemente,
faz com que a produção se destine às massas. O filósofo então argumenta que isso faz com que o cinema se torne, por excelência, essa obra de arte da cultura de massa, da cultura da reprodução, da cultura do lucro. Basta a gente ver os grandes sucessos hoje, né? Como que a gente mede um grande sucesso? Geralmente ele está atrelado ali a sua discussão social, mas a sua bilheteria. Cada vez mais a gente vê o filme foi assistido por tal número de pessoas, então essa reprodução ela se torna de sumo impacto na arte, e o Benjamin está falando que isso é um advento do capitalismo. E o filósofo ele vai argumentar que, além do cinema ser esse objeto da indústria cultural, quem vai nadar de braçada nisso são os regimes ditatoriais. Porque o nazismo é um grande exemplo disso, tem um filme que se chama Jojo Rabbit, que é muito interessante, como ele constrói essa perspectiva de como a ideologia é passada e a gente não percebe sem um olhar crítico, de que o cinema ele vai propagar a ideologia ao público. O cinema, então, ele traz naquela imagem uma ideologia e essa ideologia é aceita por pessoas. Por exemplo, no Jojo Rabbit, a figura do Hitler é esse salvador da pátria, esse homem que vai trazer a paz, e isso é muito concretizado ali na imagem que eles querem passar do homem correto, do homem justo, do homem que traz a paz. Então, o cinema é visto aí pelo Benjamin como esse grande objeto artístico da indústria cultural. E, remontando isso a outros campos, a gente observa a transformação do lugar da arte, pode ser notada também nas artes plásticas, nas quais inicialmente o acesso era restrito, mas com o advento do capital, muitos precisam ver para que o negócio gire. Então, se antes um artista plástico, por exemplo, um pintor, ele pintava ali o seu rosto, pintava ali a sua caricatura, a sua figura, e isso era uma coisa mais reservada. Com o surgimento da fotografia, que é de fácil reprodução em massa, é necessário que esse artista plástico cresça sua produção, torne-se famoso para que os mecenas tenham acesso ao seu trabalho. Então a gente observa que o Benjamin ele quer, sobretudo, ler essa obra de arte, a sua reprodutibilidade e como isso está em diálogo com o capitalismo que está surgindo. Outra obra bem interessante do Benjamin, pessoal, é Tese sobre o Contexto de História, de 1940, onde ele traz uma nova visão da história, não essa evolutiva constantemente, mas em uma outra abordagem, criticando algumas visões que colocam, por exemplo, a questão do evolucionismo, ou a questão de uma história que sempre evolui, trazendo um bem comum. O Benjamin ele faz uma leitura dessa história bem desse confronto entre a luta dos povos que estão ali buscando o seu reconhecimento e seu lugar na história, mas a obra que até então é mais famosa é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Em suma, na aula de hoje nós estudamos o filósofo Walter Benjamin de forma bem introdutória. Vimos que ele vai refletir sobretudo no campo da arte, da filosofia da arte ou da estética. Ele é um judeu vivendo no regime nazista, então vai sofrer sérias consequências. Isso pode ser um dos fatos mais diretos ali que levam à sua morte, porque ele está tentando fugir desse regime nazista, então ele toma uma dose de morfina, e ele deixa de herança para a gente essa tentativa, essa busca constante de pensar essa obra de arte que antes tinha uma aura na sua visão, que é aquela coisa da unicidade, mas com o capitalismo ela tem que ser reproduzida, ela tem que ser massiva para que tenha lucro, e isso faz com que ela seja reprodutiva. Mas será que essa obra de arte ela tem esse traço artístico da original? É isso que ele problematiza. Espero que a aula tenha ficado clara. Lembrando sempre que é só um curso introdutório aqui, então a gente jamais pretende esmiuçar a fundo o que diz o filósofo e a sua obra. Temos vários outros canais aqui no YouTube que podem fornecer um pouco melhor essa abordagem, mas espero que você tenha compreendido, refletido, leia o textinho que é o resuminho de tudo que eu falei aqui embaixo e ousemos pensar o que é a obra de arte no nosso mundo atual, o que é essa aura presente no trabalho original. Obrigado, seguimos o nosso minicurso.